Beleza. Então, eu vou fingir que está começando agora. Então, hoje nós vamos falar sobre informações implícitas e sobre a matriz de referência do Enem, especificamente a competência de área 3. Então, o que acontece? Uma informação implícita, como eu estava dizendo para vocês, é aquilo que está nas entrelinhas. É aquilo que não foi dito formalmente. Está no texto, mas não está declarado, né? Não está tácito, ou seja, está subentendido, beleza? Isso acontece em vários textos, né? Claro que alguns podem ter informações mais implícitas do que em outros, né? Mas isso é da natureza linguística de qualquer proposição, porque é o leitor quem vai preenchendo os significados, preenchendo os sentidos que tem no texto, tá certo? Bom, e aí a gente costuma fazer essa divisão aqui, ó, entre as informações implícitas, tá? A gente chama algumas de uma delas de pressupostas e as outras de subentendidas. Aí aqui eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe, tá? Porque aqui está escrito, ó, pressuposto, pré. Vamos pensar que tem um prefixo aqui, né? Tem um prefixo aqui, pré, e aqui aparece algo, ó, posto. Então, por que é importante falar disso aqui? Porque existe uma outra palavra chamada posto. O que está posto no texto? É aquilo que está claro, é aquilo que está explícito, é aquilo que está evidente. E o que está pressuposto? É um conteúdo que aparece no texto, mas ele não está explícito. Ele decorre de uma lógica interpretativa formulada a partir de palavras e expressões que aparecem no próprio texto para a gente poder conseguir compreender aquilo ali, tá certo? Então é como se os pressupostos, usando aquela definição que a gente fez na primeira aula, da diferença entre compreensão e interpretação, o pressuposto ele está no campo da compreensão. Por quê? Porque as informações, elas, embora não estejam explícitas, elas podem ser depreendidas, ou seja, elas podem ser retiradas do próprio texto, tá? E aí a gente fala também que no pressuposto a leitura ela é garantida. O que isso quer dizer? Que aquilo que se diz é indiscutível. Então se eu falo assim, ó, Mônica parou de frequentar o cinema. Quando eu coloco essa frase aqui, Mônica parou de frequentar o cinema, tem uma informação que está posta, que está explícita. Mônica não frequenta cinema. Mas tem uma informação que está pressuposta, né? Quando eu falo parou de frequentar, o verbo frequentar aqui e o parou também contribuem para a gente pensar o quê? Que antes ela praticava uma ação. E eu não vou negar essa ação, ela é indiscutível. Qual que é o sentido aqui? Mônica frequentava em algum momento anterior o cinema e agora não frequenta mais, tá? Por outro lado, o subentendido, ele não é uma leitura garantida, ele é uma leitura possível. Por quê? Porque o subentendido, ele não depende só do que está escrito no texto, né? Ele depende do quê? Ele depende da situação, ele depende do contexto, e muitas vezes o subentendido, ele é uma insinuação. Por isso que ele seria uma leitura possível. Porque daí a pessoa pode falar assim, não, mas eu não quis dizer isso aí foi você que interpretou assim. Quer ver um exemplo? Eu falei aqui do exemplo que eu ia dar, né, e acabei não falando, mas vamos lá, vamos a esse exemplo. Na semana passada, acho que foi mesmo na semana passada, ou na anterior até, teve aquela tensão toda, eleição dos Estados Unidos e tal, não sei o quê, e aí o nosso presidente deu uma declaração, né, num tom de provocação, num tom de cutucada ao presidente quase eleito, né, dos Estados Unidos, eles não terminam nunca de contar esses votos. Aí ele falou um negócio lá assim, de que, quando acabar a saliva, usa pólvora. Foi uma frase assim. Aí isso mesmo, Márcia, é o lance lá da pólvora, saliva e a pólvora. Nessa fala dele, tem algo que está subentendido, né?
Você fala assim, ué, você está ameaçando? Aí ele poderia falar assim, não estou ameaçando ninguém, não. O que é isso? Isso é a sua interpretação. É um subentendido, é uma leitura possível. E da mesma forma, o embaixador norte-americano aqui no Brasil, ele fez uma postagem em que também houve algo subentendido, porque ele fez uma postagem fazendo uma parabenizando, né, o exército norte-americano e tal, e aí as pessoas já começaram a associar com a fala do Bolsonaro e falar assim, ele está fazendo uma provocação, né? Também. Ele está dizendo assim: olha, eu também sei fazer ameaças, né? Aí ele poderia falar assim: não, eu não estou fazendo ameaça nenhuma. Eu simplesmente estou postando esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui fala sobre o aniversário da corporação. E pronto. Então, entende? O subentendido, ele depende muito do contexto, ele depende muito da situação para ele ser entendido. Então, é uma leitura possível, não é uma leitura garantida como pressuposto, tá? Mas nos dois casos, quando a gente chega às informações que não estão no texto, a gente fala que temos que depreender, ou, dito de outra forma, temos que fazer inferências. Então, o que são inferências? É eu dar uma interpretação para aquilo que está oculto no texto. Eu posso depreender do texto, se for pressuposto. Se for subentendido, eu posso fazer uma inferência. Então, uma inferência é uma espécie de conclusão que eu vou fazer do texto, tá? Não está no texto de forma explícita, mas eu posso concluir aquilo da leitura do texto, beleza? Aqui eu coloquei alguns exemplos, só para vocês entenderem, portanto, que o pressuposto, ele é linguístico, ou mais ainda, ele é lexical. Lembra que lá na nossa primeira aula eu expliquei para vocês a diferença entre algo que é lexical e algo que é pragmático? Lembra disso? Que eu expliquei a diferença? Aqui, o pressuposto, ele é lexical. Por quê? Porque vai estar no texto, está no vocabulário utilizado no texto. Enquanto que o subentendido não, depende de toda uma situação. Então, olha aqui, ó, palavras que podem indicar pressupostos, alguns advérbios. Por exemplo, o resultado da prova ainda não foi divulgado. Tem um ainda e tem um não aqui, ó. Os dois contribuem para a gente perceber informação implícita, né? Qual que é o pressuposto? O resultado já devia ter sido divulgado, ou o resultado vai ser divulgado com atraso. Alguns verbos, né, também indicam isso. O esquema da mala tornou-se público. Tornou-se, continua, permanece, mudou-se. Todos esses verbos indicam informação implícita. Orações adjetivas. Os candidatos a prefeito que só querem defender seus interesses não pensam no povo. Ou seja, eu estou aqui fazendo uma referência a que candidatos são esses, né? Depois, olha só, na sequência, frases, adjetivos. Ativistas radicais acabaram com a manifestação. Aqui a palavra radical dá a entender o quê? Existem ativistas que são radicais. Existem aqueles que não são e existem aqueles que são. E o último caso aqui de pressuposto seria usar frases interrogativas. Quando Juliana passou para medicina, está pressuposto aqui, ó, de que ela foi aprovada para medicina em um momento anterior. Vocês entenderam? Tudo certinho por enquanto? Então, o que é importante demais pensar sobre isso aqui? O pressuposto, ele é lexical, ele é verbal, ele aparece no texto. Já o subentendido, não. O subentendido, ele é uma insinuação que está escondida por trás de uma afirmação. Então, olha aqui o que eu falei. O pressuposto, ele é lexical. O subentendido, ele é contextual e pragmático. Então, ele depende muito do ouvinte, né? Por isso que pode ser variável, uma vez que o falante se esconde por trás do sentido literal. Vocês entenderam? Por enquanto? De boinha? Angústia? Comentários? Vamos ver aqui agora, então. Beleza, Márcio. Márcio falou aqui que tá tranquilo. Vamos lá aqui. Vamos para alguns exemplos. Alguns exemplos. Primeiro, Mafalda, que persegue vocês constantemente. Tudo bem, prêmio Nobel dos vasinhos? Ela fala pro pai dela, né? Aí o pai dela, onde é que tá o respeito que você deve a seu pai?
Aí você sabe que ele está gritando porque aqui, ó, tá tudo com uma fonte diferente disso aqui, a forma do balãozinho tá diferente, e aí, nesses dois quadrinhos seguintes, ela tá pensando. Aí olha a resposta dela. Na geladeira? Essa resposta dela foi altamente irônica, né? E por que foi irônica? Porque tem algo que tá aqui nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas? O que está oculto? O que está implícito nessa fala da Mafalda quando ela fala assim, ó, que ela faz uma pergunta? Na geladeira? E aqui, é pressuposto ou subentendido? Só a frase na geladeira, a pergunta na geladeira, seria suficiente para a gente poder perceber que a fala dela tem algo implícito? Que tem algo que está oculto? Não, não seria. A gente tem que considerar a situação inteira para poder chegar a essa conclusão da fala dela. Então seria um subentendido. Agora, na pergunta do pai, tem um pressuposto, né? Onde é que está o respeito que você deve a seu pai? Quando ele faz essa pergunta aqui, tem uma informação implícita. Qual que é a informação implícita? De que não há o respeito. Por isso que ele está perguntando onde está. Então, essa pergunta dele aqui se encaixaria aqui, ó, no item 5, uma frase interrogativa, tá? Então, na fala dele, tem um pressuposto. Na fala dela, Mafalda, tem um subentendido, porque você precisa analisar toda a situação para compreender que ela respondeu na geladeira para poder dizer que não existe respeito entre eles naquela situação ali, tá? Olha aqui um outro exemplo. O menino tá vendo TV, rindo, aí o cérebro dele abre o crânio e fala assim, chega! Aí ele, onde você vai? Tô me sentindo inútil. E vai ler um livro. Aqui, tem pressuposto ou subentendido? Olha outro exemplo. Acabou o livro. Você é uma tecnologia inferior. Você ocupa muito espaço. Só uma encostadinha no fogo e você já era. Aí o livro vai, tap, desliga, né? O tablet. Aqui tem uma mensagem. Qual que é a mensagem aqui? Olha, da mesma forma que eu, livro, tenho algumas limitações, você também pode ter algumas, né? E cada um que fique na sua. Essa outra aqui, ó, lembra da novela que tinha Carminha e o Tufão? A Vivo fez um comercial, né? Porque o Tufão era traído pela Carminha e ele nunca sabia, não desconfiava de nada. Aí a Vivo fez uma publicidade para poder falar da internet deles, que era rápida e tal, né? Então sempre tinha acesso a dados e eles colocaram. Agora ele já sabe de tudo. Aqui também é um subentendido. Só que se você pega a frase isolada, agora já, e tudo, de tudo aqui, se fosse isolado, sem a gente saber quem que era o Tufão, seria um pressuposto. Mas nesse contexto aqui, tudo funciona como um subentendido. Né? O que está sendo dito aqui? Ó? Que agora o Tufão, né, usando o celular e se conectando a informações de forma mais rápida, ele conseguiu ter mais acesso às informações para saber que era chifrudo. Entenderam? Belezinha? De boinha, tranquilinho? São alguns exemplos que eu coloquei para vocês verem, tá? Agora saca só isso aqui, ó. Uma música do Zé Cabaleiro. Aliás, Zeca Pagodinho. Eu tava ouvindo Zé Cabaleiro mais cedo, mas a música que eu coloquei foi do Zeca Pagodinho. Não sou mais disso. Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que eu tô bem com ela e a vida é melhor para mim. A vida é melhor. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo, aumentei minha fé em Cristo, sou bem-quisto por todo mundo. Tá vendo que aqui tem uma série de palavras que contribuem para a gente poder pensar que antes o eu lírico da música não era assim? A vida tá melhor, antes não era, eu deixei, antes ele não fazia isso, aumentei, antes não era tão grande, era menor, ele é bem-quisto por todo mundo, antes não era assim necessariamente. Aqui eu tenho uma série de informações implícitas, portanto, que são colocadas no próprio texto. Portanto, eu tenho aqui pressupostos, tá bom? Aí, dito isso, eu quero aqui fazer uma explicação bem rápida sobre essa competência da área 3 aqui do Enem. No total, lembrem-se, na prova de linguagem são 9. 9 competências, incluindo a prova de língua estrangeira.
Larissa, eu vou voltar lá na tirinha então, tá? Essa tirinha aqui do cérebro, do crânio, do cérebro. Tá. Vamos pensar aqui numa coisa. Informação implícita, ela pode ser tanto pressuposta quanto subentendida, tá? Então, tanto pressuposto quanto subentendido são informações implícitas, porque eles não estão claros, explicados no próprio texto. Nessa tirinha aqui, no primeiro quadrinho, o personagem está vendo TV e rindo loucamente. No segundo quadrinho, ele já faz uma cara de desespero aqui olhando para cima, porque o crânio dele está sendo aberto pelo próprio cérebro, que fala, né, chega! E sai correndo. Aí ele vai e pergunta, aonde você vai? Aí ele, tô me sentindo inútil. Inclusive aqui, até a questão gramatical, ela é colocada certinha, né? Aonde você vai? Então aqui, porque está em movimento ainda, ó, ele não está parado, né? Então, aonde você vai? Aonde você vai? Aí ele vai e fala, tô me sentindo inútil, e vai ler um livro. Aqui o que a gente tem, Larissa, são informações implícitas, né? Mas eu não consigo explicar tudo isso aqui só por conta de uma palavra ou de uma frase. Eu tenho que entender toda a situação para poder compreender que o que está implícito aqui é o seguinte: a televisão deixa as pessoas menos aptas, né? Menos inteligentes, e a leitura contribui para um senso crítico mais apurado, contribui para que o cérebro sinta-se mais útil, entendeu? Então aqui, ó, eu depreendi isso aqui, né? Eu fiz uma inferência nisso aqui. Não está escrito isso aqui. Foi a associação entre os 4 quadrinhos, entre o que está escrito, que me levou a pensar nisso. Então aqui eu tenho um exemplo de subentendido. Não é só uma palavra como aqui, ou uma frase como nessa tirinha da Mafalda, ou como nesses exemplos que eu coloquei aqui, ó, que indicam a informação implícita. Eu tenho, na verdade, informações que estão além do texto naquilo lá, né? E aqui, no caso do pressuposto, eu vou encontrar palavras que estão no próprio texto. Entendeu, Laricinha? Tranquilo? Belezinha? Então, massa. Beleza. Agora, olha só. Você não entendeu, Samara, da Mafalda? Eu vou explicar daqui a pouco para você, tá? Eu vou só adiantar um pouquinho a explicação desse slide aqui, tá bom? Aguenta só um pouquinho que eu já falo aí sobre a tirinha de novo, tá bom? Olha só. O que eu estava dizendo para vocês? Que eu coloquei essa competência 3 aqui porque ela é meio que renegada, né? Ninguém fala muito sobre ela para poder fazer a prova. E sempre tem, cara, 2, 3, às vezes até 4 questões na prova de linguagem sobre esse tema aqui, tá? Vamos lá. Existem 9 competências no total. Depois, eu vou fazer o seguinte: quando terminar a aula, eu vou postar lá no grupo para vocês verem a matriz de referências do Enem. Isso existe para todas as matérias, não apenas para linguagens, tá? Vocês vão ver que são 9 competências. Esse Hzinho aqui, ó, significa habilidade. Lembra que na nossa primeira aula eu expliquei para vocês a diferença entre competência e habilidade? Lembra que a gente falou disso? Mas a gente estava falando de leitura, né, especificamente. Então, ter competência de leitura não quer dizer que a pessoa tem habilidade. Então, habilidade é como se fosse uma aplicação do que está aqui em cima, ó. Então, olha só. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida integradora social e formadora da identidade. Então, tá falando aqui, gente, em uso da linguagem corporal, né? Ser relevante para a própria vida, ser uma prática social e também está ligado à identidade. Reconhecer as manifestações corporais de movimento, manifestações corporais. Seria o quê? Dança, prática de algum esporte, tá? Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos em função das necessidades sinestésicas.
ou seja, a necessidade do corpo humano. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. E sinestésica dá a ideia de movimento, né? Movimento do corpo. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenhos e alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Então, resumindo, aqui está falando sobre manifestação, hábito e linguagem corporal. Então, vai ter alguma pergunta na prova do Enem sobre questões ligadas à saúde, a práticas esportivas, na prova de linguagens, tá? E por que eu trouxe isso aqui? Porque você não precisa de memorizar nem de aprender um conteúdo sobre isso aqui. É que na prova do Enem, quando aparecem questões assim, você vai ter basicamente que fazer inferências para poder buscar o que, meus amores? O que está subentendido e o que está pressuposto nos textos para poder conseguir responder as questões. Porque esse conteúdo aqui, basicamente, é um conteúdo que a gente aprenderia na escola na matéria de educação física, por exemplo, né? Então, linguagens, códigos e suas tecnologias. Linguagem corporal, educação física. Aí agora eu quero responder algumas questões com vocês sobre as duas coisas, sobre pressuposto, subentendido e sobre essa competência 3. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro vamos para essa questão aqui bem antiguinha, tá? Ô, Mônica, você viu hoje não vai ter PPL, tá? Para você não ficar frustrada, sem PPL. Essa aqui é de 2010. Aí tem dois textos. No primeiro texto aparece Paulo Coelho segurando um tablet e tá escrito assim, né? O último livro que você vai comprar. É o texto 1. Aí tá falando lá, né? Chega ao Brasil Kindle, o leitor eletrônico que guarda 1.500 volumes e promete revolucionar o jeito como lemos. Aí na mesma prova, texto 2, apareceu esse mapa do Brasil aqui, em que estava escrito conexão sem fio no Brasil, onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar publicações para o Kindle. O último livro que você vai ler. Quem é você? Quem mora nesses lugares aqui apenas, ó. Quem mora nesses de cá vão continuar sem ler no tablet. Entenderam? Então, o que a gente pode inferir aqui? Tem aqui informações que estão implícitas? Tem. Qual que é a relação entre os dois textos que quer mostrar para a gente? Que não é todo mundo que vai ter acesso para poder baixar os livros do Kindle, porque a internet sem fio no Brasil, a conexão sem fio no Brasil, ela não ela não é eficiente, ela não existe uma boa distribuição. Então você percebe pelo mapa que nas capitais, né, na parte litorânea, no sul, sudeste, uma parte aqui do centro-oeste, especificamente nas capitais, é que tem internet, né, consistente, nos outros lugares não. Então, é o último livro, mas só para quem tem internet. Para quem não tem, vai continuar lendo os livros físicos aqui do quadro verde, né, da minha parede ali. Vocês entenderam? Aí olha a pergunta. A capa da revista traz um anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o texto traz informações referentes à abrangência, de acessibilidade. A partir da leitura dos dois textos, infere-se que o advento do livro no Brasil possibilitará o acesso de diferentes regiões? Não. Criará a expectativa de viabilizar a democratização da leitura, porém esbarra na insuficiência do acesso à internet. Essa aqui tá bonitinha, né, por enquanto. Fará com que os livros impressos tornem-se obsoletos? Não, lá não está falando isso. Garantirá a democratização do uso de tecnologia no país, levando em consideração as características de cada região? Também não. Impulsionará o crescimento da qualidade de leitura dos brasileiros? Também não. Então, qual que é a correta aqui? Essa. Letra B. Viram que é uma questão que exige você fazer inferências, você procurar o que está oculto na relação entre um texto e outro?
O Márcio falou assim, ele não escreveu que a população marcada em branco não vai ter no tab. Nós inferimos. Esse Márcio arrasa demais, menino. Isso aí, Marcinho, perfeito. Você tinha perguntado sobre a outra pergunta lá, eu respondi, né? Mesmo sem ter visto, eu respondi. Márcio, você tinha perguntado lá em cima. Samara, não esqueci de você não, tá? Samara Rossi, daqui a pouco eu volto lá na questão da Mafalda, na tirinha, tá? Bom, olha isso aqui. 2018 já, ó. Farejador de plágio, uma ferramenta contra a cópia ilegal. Já no título tem informação implícita. Ferramenta contra a cópia ilegal, ou seja, existem aqui, ó, cópias, né, que estão relacionadas ao plágio. No mundo acadêmico ou nos veículos de comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou paráfrases, né? Depois, inclusive, vou dar uma aula para vocês em que a gente vai falar um pouco sobre paráfrase. Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambonato Pezin, parece nome fake, né? Maximiliano Zambonato Pezin, engenheiro de computação, desenvolveu junto com seus alunos o programa Farejador de Plágio. O programa é capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes de textos reorganizadas, frases reescritas, mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos. Ou seja, não façam trabalho copiando tudo ou mudando só, trocando por sinônimo, porque vai ter gente que vai descobrir. Mas como que o programa realmente funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. Que é isso, professor não faz isso não. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim muito mais resultados. Então é um texto informativo, né? Tá aqui dizendo o que é esse farejador de plágio. Segundo o texto, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio de quê? Qual que é a resposta correta aqui? Seleção de cópias integrais, busca em sites especializados, simulação da atividade docente, comparação de padrões estruturais, identificação de sequência de fonemas. Vocês já me disseram aqui, a maioria, né, diz que é letra D. Perfeito, letra D. Por que que não pode ser a letra C, como alguns disseram? Porque na letra C está falando que simula atividade docente. Olha o que ele está falando aqui. Cadê? Assim como um professor desconfiado de um aluno faria. Assim como, está revelando o que aqui? Assim como, tal qual, como um... Só uma comparação. É só uma comparação que a gente tem aqui, tá? Perfeito, o Márcio falou aqui, é uma comparação. Ele está falando, olha, o programa pode funcionar da mesma forma que um professor faz, mas ele não está dizendo que o programa simula a atividade do professor. Aí essa questão aqui, qual que é o lance? As informações para respondê-la estão no próprio texto. O que, que a gente teve que fazer para poder chegar até a letra D? Buscar a leitura do que está aqui, mas não está escrito de forma explícita. Não está falando assim, a comparação de padrões estruturais é o modo de funcionamento do aplicativo. Mas a gente consegue fazer essa dedução com a leitura do texto. Vocês entenderam, meus amores? Se não, eu falo de novo. Sem perhaps. O conteúdo da primeira aula e o conteúdo do que eu estou falando hoje, eles são bem próximos, sabe? Porque você tem que pensar na ideia de compreensão, de interpretação, de inferência, de depreender o que está no texto, mas está nas entrelinhas. Isso aqui, ó, é uma espécie de paráfrase. É você ler o texto, chegar a uma conclusão, considerando a leitura que foi feita no texto. Beleza? Ok? Tranquilo? Quer ver? Vamos lembrar da nossa primeira aula.
Se eu marco a letra C, qual que é o equívoco que eu estou cometendo? Daqueles que eu expliquei para vocês. Extrapolação, redução ou contradição? Samara já mandou aqui a fita. Redução. Perfeito. Perfeito, perfeito. Porque o texto está só comparando, não é o assunto principal do texto. Beleza, meus amores? Vocês estão fera demais. Beleza, então, essa questão aqui e essa aqui são questões que, para fazê-las, se a gente entende minimamente sobre leitura, compreensão, a intenção do autor do texto e também um pouco sobre essa ideia de inferência, dá para poder fazer a questão. Vocês entenderam? Ter essa consciência linguística. Agora, essas próximas aqui que eu vou mostrar para vocês, vou fazer só uma ou duas, né? Porque não dá para fazer tudo, porque na verdade a gente até já acabou com o tempo aqui, né? Mas eu vou fazer aqui para vocês pelo menos duas, tá? Eu não vejo problema em passar aqui do horário, não. A não sei que vocês queiram jantar. Quer jantar, Márcio? Quer jantar, Larissa? Letícia, ficou claro aqui depois que eu expliquei? Beleza. Então vamos lá. Então vamos continuar. Muito bem. Samara jantou no intervalo. Esperta essa menina. Sabe que eu sempre passo do horário, né? Galera, saca essa questão aqui, ó. Enem do ano passado. Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização de práticas corporais. Ah, prática corporal. Olha só, gente. Uma palavra que inclusive apareceu lá naquela competência 3 que eu mostrei para vocês. Olha só. Aí eu vou ler aqui a próxima, ó. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. Educação para a saúde. Olha só. Jogos dos povos indígenas, a preocupação excessiva com peso, ou seja, a questão corporal também. Ó, essa aqui já é 2018. Olha essa outra aqui, ó. Jogos Paralímpicos, educação física escolar. Olha só. Essa outra aqui, ó. Práticas corporais de novo. E aí acabou. Então eu peguei aqui, ó. Acho que duas do ano passado e 3 de 2018 que tem a ver com o mesmo tema. Qual que é o tema? Que está aqui, ó. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Ai, eu preciso saber dessas coisas, tem teoria sobre isso? Não. Tem textos que falam sobre esse tema e o texto pode colocar alguma explicação, algum conceito, alguma informação. Você vai ler, vai fazer a compreensão, a interpretação, fazer inferência, vai depreender qual que é o assunto principal que o texto trata para poder responder as questões. Vocês entenderam por que eu tentei associar uma coisa com a outra? Essa competência 3 com esse conteúdo de informação implícita, de inferência, de pressuposto? Exatamente, Letícia Ayane, é isso que você me explicou aqui. Porque Letícia tinha feito uma pergunta, eu comentei e ela está aqui perguntando, né, se é isso mesmo. Então, olha aqui. Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais. Então, olha só, nos jogos indígenas... Opa, pera lá, deixa eu voltar. Os jogos indígenas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e os adornos. Aqui ele tá dando exemplo, né? Que elementos tradicionais são esses? Pinturas e adornos. E modernos, como a regulamentação, ou seja, regras, a fiscalização e a padronização. O arco e a flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade da aldeia, ou seja, são esses elementos tradicionais, né?
Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. Então, ele dá um exemplo aqui, ó, do porquê que envolve elemento tradicional e porquê que tem aspectos modernos. No caso, os aspectos modernos estão relacionados com essa adaptação, né, aos jogos. Agora, olha a pergunta. A relação entre os elementos tradicionais e os modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou o que, meus amores? O que desencadeou? Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Eu fiz a primeira, essa aqui é essa primeira, essa segunda, essa é a terceira. Beleza. E aí, o que desencadeou? A padronização de pintura e adorno corporal, a sobreposição de elemento tradicional sobre os modernos, ó, padronização, sobreposição, a individuação de técnicas apresentadas em diferentes modalidades, individuação, ó. A legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva ou a preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura? O que vocês marcariam aqui? A, B, C, D ou E? Ixi, teve para todos os gostos aqui, ó. Teve letra B, teve letra D, teve letra E. Vamos começar aqui por cima. Por que não pode ser a letra B de bola? Sobreposição de elementos tradicionais sobre o moderno. Não, o que o texto está falando é que os dois coexistem. Tem elemento tradicional, como a pintura, o adorno e as flechas, e tem elemento moderno, como a regulamentação, as regras, a fiscalização, a padronização. E aí ele está falando assim, está dando um exemplo. A flecha, por exemplo, é um objeto tradicional da cultura indígena. Só que para poder colocá-la nos jogos, teve que acontecer uma adaptação, uma adequação. Então não é que um está sobrepondo ao outro, tá? Sobrepor é o quê? Um ficar além do outro. O texto não está falando isso. Beleza? Letra, deixa eu ver outra que vocês falaram aqui. Letra E. Por que não pode ser a letra E? Preservação dos significados próprios. Meu mouse aqui deu loucura aqui. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Preservação do significado próprio. Não, o texto está falando que pode haver mudança conforme a demanda da prática esportiva. Então, por isso que, aí o restante falou letra D, né? Legitimação nas práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Perfeito, letra D. Exatamente, Márcio, é uma coexistência, é a existência das duas coisas juntas, tá? São concomitantes, coexistem, perfeito. Elementos modernos e elementos tradicionais, tá bom? Volto a dizer, precisava saber sobre jogos indígenas para responder essa questão? Não. Onde que está o conteúdo para a resposta? No próprio texto. Como é que você chegaria à resposta? Fazendo essa leitura atenta, né? Buscando informações que estão colocadas no próprio texto e também buscando fazer inferências, buscando fazer pegando o que está nas entrelinhas. Não está escrito lá no texto assim, ó, os jogos dos povos indígenas legitimou as práticas corporais como modalidade esportiva. O texto não colocou escrito de jeito, mas a gente pode depreender isto da leitura que está lá. Vocês entenderam? Então, beleza. Tá, e aí eu vou deixar o resto então para vocês fazerem em casa, para vocês entenderem aí que é bem de boa. Depois eu posso passar o gabarito lá no grupo, se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, Samara, naquela tirinha que você pediu para eu explicar novamente, tá? Vou explicar a tirinha aqui então, passo a passo. Essa tirinha aqui da Mafalda. Apareceu aí?
Be beleza, então bora lá. Primeiro é o seguinte, o pai da Mafalda tá lá todo concentrado, né, colocando uma plantinha no vaso. Aí ela chega, dá um tapinha nas costas dele e fala assim, e pergunta, né, tudo bem? Só que ela usa um vocativo. Qual que é o vocativo? Ela chama o pai dela de Prêmio Nobel dos Vasinhos, né? O que que ela quer falar com isso? Prêmio Nobel é algo importante? É, não é? Ela está falando assim que o prêmio Nobel só ganha quem fez uma pesquisa relevante, quem escreveu, quem tem uma obra literária relevante. Então é um prêmio importante, é um prêmio internacional que muitos cientistas, escritores, né, almejam. Agora, arrumar vaso tem a ver com esse prêmio importante? Não. Então, qual que é o sentido que tem na fala da Mafalda? O que que ela quis dizer com aquilo ali? Ela foi irônica, ela foi debochada com o pai dela, sabe? Ela tá debochando dele, falando assim, nossa, você tá aí dedicada, arrumando isso aí tudo, prêmio Nobel. E essa expressão, prêmio Nobel de alguma coisa, é normalmente uma expressão que é utilizada com um tom de deboche. Então, beleza. E o pai dela entende que é um deboche. Tanto é que ele grita com ela perguntando cadê o respeito dela. Onde que está o respeito que você deve a seu pai? Você sabe que é uma gritaria, porque a letra tá maior, em negrito, né? Por conta do desenho do balãozinho, a expressão facial dele, todo um conjunto ali contribui para a gente perceber esse grito dele. Aí, vejam bem, ela fica pensando, cadê, né, o respeito que eu devo a ele? Cadê? Onde que tá? Cadê? Onde que tá? Aí ela vai responde no último com a pergunta, ela tá perguntando. Ela olha para ele e fala assim: "Na geladeira?" Ela começa o texto fazendo uma pergunta irônica e termina fazendo uma pergunta irônica. O que que ela quis dizer quando ela respondeu fazendo a pergunta aqui que estava na geladeira? Que não havia respeito dela com o pai dela, porque provavelmente ele também não foi respeitoso com ela, porque ele gritou, né? Aqui, ela até dá um pulo aqui de susto, né? Então, qual que é a intenção das duas falas da Mafalda? Ser irônica, ser debochada. Quando ela responde falando que está na geladeira, o que ela quis dizer entre a gente não há respeito, ele pode estar em outro lugar, como por exemplo a geladeira, mas entre a gente não tem. Entenderam? Muito esperta essa Mafalda. Muito inteligente essa menina. Então tá, meus amores. Então é isso, né? Samarinha entendeu, então tá tudo em paz. Letícia, Márcio, Larissa, Mônica, tá tudo de boa? Alguma dúvida, algum comentário? Karine também. Tranquilíssimo? Então tá bom. A Mônica falou que se eu falasse algo do tipo, pro meu pai, ele levava uma bofetada. É provável que o meu fizesse isso também. Saudades, né, Márcio, do Quino. Morreu tem o quê? Um mês, né? Um mês e pouco. Era genial, né? As tirinhas da Mafalda. Inclusive, galera, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Olha aqui, ó. Viram aí? Toda a Mafalda, que tá tudo, todas as tirinhas que ele escreveu, ó. Que ele produziu. Top, né, Marcinho? Tudo aqui, ó. Muito bom. Tem uma frase aqui no começo, ó, que é bem legal. É de um autor, é um outro autor argentino chamado Julio Cortázar. Aí olha o que ele fala. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A frase é genial. Ele fala assim, quer ver? Acho que não sei se está aqui. Acho que é aqui mesmo. É só uma frasinha. Eu vou só ler aqui para vocês e a gente sai. Aqui. Olha a frase do Quino, que é aliás, do Julio Cortázar, que é um autor argentino. Ele fala assim: o que eu penso da Mafalda não importa. Importante mesmo é o que a Mafalda pensa de mim.
Então, olha que genial essa frase. É como se ele estivesse falando assim, cara, a Mafalda, ela tem vida própria, né? Ela não é só uma personagem, ela virou uma entidade. Então, não importa o que, que eu acho dela, ela tem esperteza, inteligente o suficiente para ela pensar alguma coisa sobre mim. Galera, é isso. Valeu. Beijo para vocês. Valeu, Márcio, Letícia, Samara. Eu vou colocar esses slides aqui na aula e daqui a pouco eu coloco as listas que eu prometi, tá bom? Valeu, Letícia. Beijo, beijo, beijo. Obrigado. Valeu. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Até a próxima semana. Tchau, tchau.